Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula e nesta aula nós falaremos sobre os intervalos reais. Vem aqui comigo. Bom, então intervalos reais, antes de nós iniciarmos, vamos ver algumas notações, ok? Então nós precisamos conhecer aí ó, o sinal de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e, é claro, o sinal de igual, tá? Então essas nomenclaturas aqui devem estar bem cientes, aí, bem tranquilas na nossa cabeça, tá? Bom, então intervalos reais aqui é uma noção intuitiva do que está acontecendo, tá? Logo a gente vai falar sobre a definição de intervalos reais. Então imagine uma reta numérica, tá? Nessa reta numérica, onde cada um dos elementos, ou cada um dos infinitos números, que possa ser representado, teremos uma reta real. Então, quando eu falo em reta real, eu estou pensando em uma representação de infinitos números que está nesta reta real, tá? Então nós temos aqui ó, a reta dos números reais, então nós temos a parte positiva, a parte negativa, o zero, e é claro, nós temos lá os números que são racionais, ou são os números também que são irracionais, que nós temos aqui a constante de Euler, nós temos o π, tá? Então temos os números irracionais dentro dessa reta real. Então, quando eu penso em reta real, eu penso em infinitos números que estão inseridos nessa reta, perfeito? Então, se eu pensar em um intervalo, ou seja, se eu pensar em um limite entre o zero, por exemplo, aqui, ó, entre o zero e o menos um, neste intervalo aqui vai existir infinitos números reais, ok? Então é isso que a gente vai começar a trabalhar. Dentro de intervalos, trabalhando na reta real, eu estou pensando em infinitos números que estão naquele determinado intervalo, naquele determinado limite. Beleza? Então, mais algumas observações aqui. A reta sempre vai do infinito negativo ao infinito positivo, tá? Então, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Então, o lado esquerdo a gente entende que é o infinito negativo e o lado direito a gente entende que é o infinito positivo, ok? Qualquer número que você possa imaginar estará representado nesta reta dos números reais. E aqui ele nos dá alguns exemplos. O menos o 2, o menos 4 terços, o 0,666, que é uma dízima periódica, 1,25698 e assim por diante, até os números irracionais que a gente já falou, raiz de 2, raiz quadrada do 3, raiz quadrada do 5, o número π, o número da constante de Euler, e assim por diante, tá? Lembrando que esses números serão sempre colocados em ordem crescente, tá? Então, sempre em ordem crescente, beleza? Vale lembrar aqui, pessoal, quando você pensa na parte negativa, eu dou sempre essa dica para os alunos, Porque às vezes ele se confunde. Quem é o maior? É o menos 2 ou é o menos 1? O maior é o menos 1, tá? Então, o menos 1 é maior do que o menos 2, tá? Então, para ficar mais fácil, é só você pensar assim, ó. Quando você estiver falando de número negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele será, tá? Então, fica essa dica para vocês. Quanto mais próximo do zero, maior o número é, tá bom? Então, tomar cuidado quando você vai comparar também números negativos, tá? Então, vamos aí, ó, para antes da definição, a gente tem que lembrar que o intervalo, então, vai ser um pedaço dessa reta real que nós estamos falando. Então, quando a gente representar um intervalo, nós vamos estar referindo a um pedaço dela. Então, existe um limite, tá? Tem um início e um fim, ou não, Pode ser intervalos infinitos também, mas ele vai ter o início tendendo para mais infinito ou para menos infinito, vai depender do intervalo a ser trabalhado, ok? Algumas representações vão aparecer isso aqui, ó, o que nós vamos chamar de bolinha fechada e bolinha aberta. Quando eu falar de bolinha fechada, eu estou dizendo, ó, que o meu limite
que é proposto ali naquele intervalo, ele está dentro do intervalo, ok? Ele faz parte daquilo que eu estou te pedindo. Agora, se a bolinha for aberta, então ele vai indicar que no limite que está sendo proposto ali naquele intervalo, ele vai estar fora do intervalo, tá? Ele só vai ser um limite, mas ele não vai interessar para a nossa solução, para o nosso intervalo, ok? Então, definindo o intervalo real, temos aí, ó, dados dois números A e B, chama-se intervalo ao conjunto de todos os números reais compreendidos entre A e B, podendo inclusive incluir o A ou B. Vai depender se esse intervalo é aberto ou se ele é fechado, ok? Então, essa é a definição de intervalo, tá? Sendo um pouco mais específico aqui, tá bom? Então, o intervalo é o conjunto dos números reais, né? Que vai estar entre dois outros números reais, que nós estamos denominando aqui A e o B, beleza? Bom, então a parte da reta, né, ou o subconjunto da reta, ou como a gente falou anteriormente, um pedaço da reta, vai ser o nosso intervalo, onde o A e o B são os limites deste intervalo, beleza? E aí nós temos a diferença A menos B, é chamada de amplitude do intervalo. Então, se tiver alguma pergunta, né, alguma teoria, alguma definição acerca da amplitude do seu intervalo, basta você fazer o A menos o B. Agora nós temos aqui, ó, intervalo fechado. O que vem a ser um intervalo fechado? Intervalo fechado é dito fechado quando os limites, os extremos do intervalo pertencem ao conjunto, pessoal. É o tal da bolinha fechada que eu tinha falado para vocês. Como que vai ficar a representação na reta real? Então, a representação na reta real, lá, perceba, nós temos aqui um intervalo entre o 3 e o 7. Como a bolinha aqui está fechada, eu estou dizendo que o 3 e o 7 faz parte do meu conjunto, faz parte do meu intervalo, ok? Então, a bolinha toda pintada, que a gente está falando que é cheia, indica que os extremos pertencem ao conjunto, tá? Então, a notação, lembra aí, ó, nós temos a representação através dos colchetes, tá bom? Então, se o colchete estiver aberto aqui, ó, para dentro, né, voltado para dentro, então você está sinalizando que este intervalo é fechado, ok? Notação através de conjuntos. Então, nós temos lá, ó, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 3 e o 7. Então, esse sinalzinho de igual, pessoal, ó, representa que esses extremos fazem parte do conjunto. Então, eles são solução para o intervalo, ok? Então, tomar cuidado com essa nomenclatura também. Bom, nós temos também um intervalo aberto. O intervalo aberto, ele diz que os limites, né, que os extremos, ó, ele não faz parte do meu conjunto. Representação gráfica, a bolinha aberta, que nós já comentamos lá no início. Então, a bolinha aberta aqui vai sinalizar que o 2 e o 6, eles não vão fazer parte do meu conjunto, não vão fazer parte do meu intervalo. A notação de aberto, nós temos duas nomenclaturas. Você pode utilizar o parênteses para sinalizar que está aberto, ou até mesmo o colchetes. Particularmente, para não haver confusão, eu utilizo com os alunos apenas os colchetes para sinalizar se está aberto ou se está fechado. Porque quando se coloca parênteses, pode ser que o aluno se confunda se é aberto ou fechado, tá? Mas se aparecer parênteses, é porque é o intervalo aberto. A nomenclatura através da notação de conjuntos vai ser, então, x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre o 2 e o 6, mas perceba que o sinal aqui não tem o sinal de igual. Logo, você não inclui os extremos no seu conjunto. Beleza? Depois nós temos
intervalo fechado à esquerda. E o que isso significa? Vamos direto aqui na representação gráfica para a gente entender. Então, lá, se ele é fechado à esquerda, só tem bolinha fechada do lado esquerdo e a bolinha aberta do lado direito. Isso significa que o menos 3 faz parte do conjunto e o 4 não, tá? Então, você está incluindo o outro, excluindo o outro. Representação na notação de intervalos, perceba, ó, fechado no menos 3, aberto no 4, ou, lembra lá do parênteses, ó, o parêntese sinaliza aqui que o intervalo é aberto no 4, ou seja, o 4 não faz parte do conjunto. Na notação de conjuntos vai ficar como x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos o 3 e o 4, sinal de igual no menos o 3, porque o 3 faz parte do conjunto, ok? Intervalo fechado à direita, vamos direto na representação gráfica, então nós temos aí que o 5 ele vai fazer parte do nosso intervalo e o 1 aqui, ó, bolinha aberta, ele não faz parte do nosso conjunto, ele é apenas um extremo, tá? Então nós temos que a notação de intervalo lá, aberto no 1, fechado no 5, aberto no 1, fechado no 5, e a notação de conjunto é x pertencente aos reais, tal que o x está entre 1 e 5, sinal de igual no 5, porque ele faz parte do conjunto, ok? Intervalos ilimitados, pessoal. O que são os intervalos ilimitados? São intervalos que vão tender a infinito, tá? Então ele vai ter um início e não tem fim, ele vai seguir para o infinito. Como a representação que nós temos aqui, ó, parte da ideia que você tem um limite A tendendo aqui, ó, para menos infinito. Se é para a esquerda, é menos infinito. Notação de conjunto, lá, x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a, ok? Então, lá, como está tendendo para menos infinito, então é algo menor do que o seu limite, menor do que a. Como a bolinha está fechada, então nós temos aqui o sinal de igual. Lembrando que na representação de intervalo, o infinito sempre vai ser aberto, ok? Agora nós temos aqui, ó, bolinha aberta no A, mas ainda tendendo para menos infinito. Então aqui nós queremos valores menores do que o A. Então é o que está aqui, ó. Representação em conjunto, x pertencente aos reais, tal que o x é menor que A. Representação gráfica, ou melhor, representação em intervalo, observar que ambos estão abertos. Agora nós temos o intervalo que está tendendo para mais infinito. Então inicia com a bolinha fechada tendendo para mais infinito. Então você quer valores aqui maiores do que o A, mas também tem um sinal de igual porque o intervalo é fechado. Então lá, representação em conjunto, x pertencente aos reais, tal que o x maior ou igual a A, e a representação através de intervalo fechado no A, aberto para mais infinito. Depois, bolinha aberta no A, tendendo para mais infinito, ok? Então, você quer valores de x maiores do que o A. Então, x pertencente aos reais, tal que o x é maior que A, aberto no A, aberto no mais infinito. E também você pode ter um intervalo que você vai tender para mais infinito e para menos infinito, pessoal. Ou seja, você quer todo o conjunto dos reais. Você quer tudo, ok? Pode ser representado também através do intervalo aberto no menos infinito, aberto no mais infinito, ok? Então, olha aqui. Esse aqui é o resumo do que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, o resumo dos intervalos reais estão aqui, ó, todos os intervalos que nós vimos até agora, tá bom? Pode ser intervalo fechado, aberto, semi-aberto, né, que é falado semi-aberto quando apenas um dos extremos está aberto, tá? Então, essas são as nomenclaturas que nós temos
acerca dos intervalos reais, tá bom? Bom, pessoal, então essa aula eu vou terminar por aqui, é apenas a introdução sobre intervalos. Nós veremos na próxima aula algumas operações com intervalos, tá ok? Então espero que tenha gostado dessa aula, até a próxima, tchau, tchau!